Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à Epístola de Paulo aos Gálatas, tá? Vamos, primeiramente, no livro de Atos. Você vai já entender, tá? Vai já entender porque nós voltamos para o livro de Atos, capítulo 13, tá? Capítulo 13, versículo 14. Ó, se liga aí, olha como a palavra de Deus é linda. Apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, né? Chega então nas regiões da Galácia, tá? Ó, Antioquia da Pisídia, tá bom? Já está na Galácia. E ali ele proclama então a palavra do Senhor. E conforme nós podemos observar no versículo 43, né, nós vemos que muitos, não são poucos não, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, não na tábua dos 10 mandamentos, não na circuncisão ou no guardar a lei, na graça de Deus. Olha que estamos na Galácia, hein? Amém? Muito bem. Então, o que acontece? Aqui nós vemos aqui no versículo 40 e 44, né, que muitos afluíram para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, proclamam aqui então a palavra. O que nós vemos aqui, pessoal? Não é fácil ser um desbravador, um proclamador do evangelho. Entendeu? Você quer fazer a obra, mas não quer que haja perseguição? Você quer entrar no território do diabo e seus anjos e tirar as almas, né, do domínio, do poder dessas terríveis legiões demoníacas e não quer que haja uma reação deles? A batalha acesa. Você saiu para proclamar o evangelho, batalha acesa. Por isso que os covardes que volte. Mas vamos lá. Você vai entender. Talvez você ainda não entendeu porque eu estou aqui e vai ver como está conectado com o versículo que nós vamos hoje estudar no livro de Gálatas, tá? Aí o que acontece? Ele saiu de Antioquia, então, da Pisídia, tá? E ele vai, então, para Icônio, tá bom? Por que para Icônio? Porque aqui no capítulo 13, versículo 50, nós vamos ver que os judeus, eles instigaram mulheres piedosas de alta posição, né? E os principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Amém? Aí, eles têm uma saída forçada, tá? De Antioquia da Pisídia, e parte então para Icônio. Ó, aqui é Galácia, viu, pessoal? Para essas regiões que vai mais tarde ser escrito a Epístola de Paulo aos Gálatas, a qual estamos estudando. Olha aí, porque tem algo para a gente aprender. Olha só, pessoal, olha aí. Ó, aí, Atos capítulo 14, já em Icônio, né? Deus, ele proclama a palavra, faz também muitos sinais e prodígios. Aí o que acontece? Surge uma nova perseguição. Judeus associados, isso está no versículo 4, tá? Capítulo 14, versículo 4. Judeus associados com as suas autoridades, né? Para os ultrajar e apedrejar. Né? Eles, sabendo desse risco, desse perigo, eles fogem de Icônio para Listra. Bem, pessoal, olha que o apóstolo Paulo, ele é prudente, sábio. Você já escutou pessoas aí, não, isso é falta de fé, tu não tem fé. Não é bem assim, viu, pessoal? Não é bem assim, você tem que ser uma pessoa madura espiritualmente. Há estratégias, elas são eficazes de alguns momentos nós recuar para depois avançar, tá ok, pessoal? Então eles fogem, tá? Eles fogem para Listra. E aí, pessoal, continuem na Galácia, né? Em Listra, Deus opera, né?
curado então um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento. E vamos ao que interessa, né? Aí, no versículo 19, Atos capítulo 14, versículo 19, sobrevieram os judeus de Antioquia e Icônio, ó, lembra lá atrás? Antioquia, depois ele foi para Icônio, e esses judeus, ó, vão perseguir o apóstolo Paulo. Tu quer fazer a obra e não quer ser perseguido, meu amigo, Deus não te salvou apenas para servir, mas também para batalhar, para guerrear. E aí, ó, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram o apóstolo Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Possivelmente aqui seja o momento que o apóstolo Paulo teve a experiência que está no livro de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios capítulo 12, que fala de ser levado até o terceiro céu, até o paraíso, lugar a qual ele ouviu coisas inefáveis. Enfim, aí o que acontece, pessoal? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, continua a região da Galácia aí, ó. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, então ó, ele anuncia o evangelho e faz discípulos. Por isso, lembra lá que nós estudamos? O apóstolo Paulo ficou perplexo, ficou pasmo. Como vocês estão abandonando o evangelho com tanta facilidade e abraçando o evangelho estranho? Então, ó, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, de que maneira foi mostrado isso, pessoal? Na teoria? Não. Na prática, eles estão vendo o apóstolo Paulo não recuando, não ficando inerte, mas mantendo-se firme na fé, mesmo sendo perseguido, mesmo o apóstolo Paulo com marcas e cicatrizes do apedrejamento, ele mantendo-se firme no evangelho que ele proclama. Amém? Então, essa é a lição mais eficaz que tem. Qual é? É a prática, né? É a vida da pessoa. É a vida da pessoa. Lembra tem uma palavra que diz assim que o que tu és fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Entendeu? Então, se você prega o evangelho e você não vive, se você prega um evangelho de fé e você não comunica essa fé prática, as pessoas não vão dar crédito ao teu evangelho, ao evangelho que você prega. Mas o apóstolo Paulo é diferente. Pois com autoridade ele pode dizer, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja, que eram várias igrejas, a eleição de presbíteros. Então, para se tornar um presbítero, né? Porque já era uma pessoa, a igreja já estava bastante madura. Depois de orar com jejuns. Ok? Agora pergunta a você. Isso é o perfil de um pregador que está proclamando para agradar os homens? Isso é o perfil, pessoal? Não, né? Olha só, pessoal. Agora você vai entender. Porque eu usei o livro de Atos, né? Da primeira viagem do apóstolo Paulo na plantação das igrejas na Galácia. Olha só a acusação leviana, né? Leviana desses falsos mestres. Gálatas capítulo 1, tá? Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Então veja que o apóstolo Paulo está refutando a acusação desses mestres levianos e covardes, porque fazem isso na ausência do apóstolo Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
né? O que é um servo de Cristo, pessoal? O que é um doulos, um escravo? O apóstolo Paulo está dizendo, eu trago as marcas, eu trago as cicatrizes do evangelho que eu proclamo. Como poderia eu estar agradando os homens trazendo em meu corpo essas marcas? É isso aqui, ó, no livro de Gálatas ainda, capítulo 6, ó, Gálatas capítulo 6, capítulo 6, versículo 17. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Um servo de Jesus Cristo, ele jamais vai ter como alvo agradar os homens, mas agradar aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Esse é o verdadeiro servo de Jesus. Não, peraí, não quer dizer que o servo de Jesus deve ser cara fechada, deve ser uma pessoa zangada com todo mundo. Não, né? Hipótese alguma. Não quer dizer que ele tem que sair brigando com... Hipótese alguma. Devemos ter paz com todos os homens. Opa, porém, escute, não ao custo de sacrificar a verdade do evangelho. Amém? Há pessoas que elas não vão manter a paz com você, como aconteceu com o apóstolo Paulo, porque você é um servo de Jesus Cristo e um soldado do Senhor. Entendeu? Você está a anunciar todo o desenho de Jesus. Principalmente esse período que nós vivemos, pessoal, que é um período de um sistema politicamente correto, que não pode falar sobre inferno, não pode falar sobre o Deus irado. Não, devemos anunciar o amor de Deus, a longanimidade do Senhor, mas devemos, como servo de Cristo, anunciar todo o desígnio do Senhor. Isso poderá nos deixar marcas? Pode, né? Porque não foi te dado apenas o privilégio de servir a Jesus, mas de participar dos sofrimentos. Entendeu? Então, por isso que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ó, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E o escravo, ele trazia marcas, né? Marcas, cicatrizes, né? De estar servindo o seu Senhor. Amém, pessoal? Então, essa é a palavra do Senhor, que é a palavra de Jesus. Se você é mesmo um servo de Jesus Cristo, você não vai trazer um discurso, trazer uma mensagem de político. Você vai trazer a mensagem de um arauto. Você vai trazer a mensagem do teu Deus, que não em parte, não é mutilado, mas é por total, todo o evangelho. Amém? E assim, certamente, você vai estar como servo, escravo de Jesus Cristo, que não tem interesse de agradar os homens, mas de cumprir a vontade daquele que te enviou ao campo. Amém? Deus nos abençoe e nos dê vitória em nome de Jesus.